Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no Portal da Engenharia Mecânica junto com vocês. Eu sou o Barnabé Severiano, tá? E estou aqui para participar junto com todos com essa nossa meta aqui dessa série de veículos elétricos e híbridos. Estamos começando agora o capítulo 3 do nosso bate-papo dessa série Veículos Elétricos e Híbridos aqui, né? E abrindo essa parte de componentes e sistemas, eu procurei juntar sistemas com componentes porque faz mais sentido, tá? Em vez de só os componentes. Então, abrindo isso aqui, nós estamos à disposição para falar sobre os motores elétricos, né? Vamos fazer uma breve introdução, os componentes, os tipos de motor, eficiência, tá? Tecnologias avançadas, sistema de controles, desafios, limitações e o papel dos motores no futuro dos veículos elétricos, tá? Vamos para frente. Porém, antes de começar o assunto, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui no portal da Engenharia Mecânica que se inscreva no nosso canal, né? Deixe seu gostei, se não gostar não tem problema, faz parte, é assim mesmo que funciona, tá? Mas eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês, tá? Então, dentro da introdução aos motores elétricos, né, a gente tem que falar que ele é o componente, como nós já falamos antes e é do nosso conhecimento, ele é o componente em toda a máquina, ele converte a energia elétrica em energia mecânica, ou seja, em movimento do veículo, né? Aqui nós temos uma figura 3.1, né? É um tipo de motor. Esse motor, a gente vai falar lá na frente, mas é um motor daquele tipo montado no semi-eixo, né? Que você tem um amortecedor, a roda, e ele aciona praticamente direto. Dependendo aqui de como ele pode ser um acionamento direto, variando a rotação do motor, ou ele pode ser um acionamento através de um sistema de transmissão, tá bem? Pois bem. Ao contrário dos nossos motores a combustão interna, que a gente está acostumado a ver, né? Que queimam combustíveis fósseis, gasolina, diesel e aí por diante, os motores elétricos ele utilizam a eletricidade armazenada em baterias para realizar essa conversão. Isso é vantagem? Mas também tem suas desvantagens, tem seus problemas, tá? A seguir a gente vai ver o seguinte, os principais aspectos de um motor elétrico, né, que no seu funcionamento dentro de um veículo elétrico. Nós vamos ver algumas particularidades, alguns aspectos, tá? O primeiro dele é o funcionamento básico, né? Todo mundo que conhece motores sabe que os veículos elétricos, né, eles utilizam motores como principal componente para a movimentação. Isso nos elétricos puros, né? Falamos isso no vídeo anterior, nos elétricos puros, oferecendo uma alternativa eficiente e sustentável em relação aos veículos motor de combustão interna. Porém, o que nós falamos aqui, ele se refere aos motores elétricos puros, tá? Que temos os híbridos que nós já falamos no vídeo anterior, né? O funcionamento dos motores em veículos elétricos pode ser descrito em algumas etapas, né? Vamos ver aqui. Esse funcionamento básico dele tem a parte de geração de energia. Você tem lá a sua bateria, né? Então a energia é armazenada em baterias, principalmente de íons de lítio, é a bateria mais usada hoje nos veículos elétricos, né? Elas alimentam o motor elétrico. O motor elétrico ele recebe sinais para mais torque, menos torque, né? Aumentar a tensão, diminuir a tensão dos motores elétricos. Isso vem de um controlador eletrônico, né? Ele recebe sinal do motorista, o motorista aciona lá o seu pedal do acelerador e o controlador eletrônico regula a quantidade de energia. Entenda-se potência, né? Tensão e voltagem. Tensão e corrente, porque são dois componentes que dão origem à potência, né? Ok. Outra particularidade aí do funcionamento é a criação do campo magnético. Todos nós sabemos que quando a corrente elétrica é enviada para uma determinada bobina, né, que nesse caso ela vai estar no estator, né, é gerado um campo magnético. A intensidade e a polaridade desse campo pode ser controlada pelo controlador, como nós sabemos. Não é só enviar corrente e tensão para o enrolamento. Existe um controlador eletrônico que ele faz essa combinação tensão e corrente para que o motor funcione adequadamente, porque ele tem arranques paradas. Não é um motor estacionário como nós acostumamos ver os motores elétricos, né? Totalmente diferente. Esse campo magnético do estator, né, interage com o rotor, né, que possui ímãs permanentes. Esses ímãs permanentes, né, eles existem. É bom esclarecer que esses ímãs permanentes eles não são privilégio de motor de corrente contínua nem de corrente alternada.
eles funcionam tanto no motor de corrente contínua, como são usados nos dois, né? Nos motores de corrente alternada de indução, esses ímãs permanentes, é bom adiantar, que eles são usados principalmente nos motores de indução síncronos, né? Ele não é muito usado nos assíncronos, ele é usado nos síncronos. É o maior uso desses ímã permanente, né? Ele é energizado pela bobina. Então esse rotor que possui ímãs permanentes, normalmente possui ímãs permanentes nos motores usados nos veículos elétricos, tá? Ele é energizado pela bobina, que é uma energização controlada pelo controlador, tá? Essa interação resulta em uma força, né? Quer dizer, força que faz o rotor girar, aquele torque, né? Aquela potência, controlando a tensão e a corrente que vai para o estator, para o enrolamento do estator. E outra característica aqui, outra particularidade no funcionamento básico do motor, né, é a movimentação do veículo, que é o objetivo final, né? O movimento do rotor é transmitido ao sistema de transmissão do veículo. Alguns não tem nem sistema de transmissão, a gente vai ver lá na frente que alguns são acionados diretamente, né, que por sua vez move a roda, né? Essa relação pode ser ajustada para otimizar a aceleração e a eficiência, né? Nem sempre você precisa acelerar tanto e sem necessidade perdendo em eficiência. Então o controlador eletrônico, o controlador eletrônico do veículo é que faz esse controle, tá? O controlador principalmente do sistema de tração, que é o powertrain do sistema do veículo, né? Ok. Outra particularidade no funcionamento dos veículos elétricos, com motores elétricos, são as frenagens regenerativas, né? Que a gente vai ver lá na frente, as frenagens regenerativas. Elas permitem que o motor elétrico funcione como um gerador em alguns momentos, principalmente durante os freios e as desacelerações. Essa desaceleração, ela pode ser, se ela for perigosa, por exemplo, ele pode passar a usar o freio convencional. A gente também vai ver isso lá na frente. Não é totalmente liberado usar a desaceleração para frenagem regenerativa. Se comprometer, o veículo aciona o freio normal, o freio mecânico, tá? Essa desaceleração, essa frenagem regenerativa, ela converte a energia cinética da roda que está rodando em elétrica que recarrega as baterias, tá? A gente vai ver na frente essa parte de frenagem regenerativa, né? Os tipos de motor usados em veículos elétricos são os motores de corrente contínua, né, DC, e os motores de corrente contínua. Eles são muito importantes para veículos elétricos, né, sendo uma das opções mais comuns para propulsão. A gente vai ver que ele é um dos mais comuns, mas ele tem suas limitações e suas desvantagens, né, porque é um motor mais caro, né, embora ele pegue a corrente direta da bateria e não precisa de conversor, né, não precisa de inversor para transformar em corrente alternada, mas eles têm suas desvantagens em alguns aspectos, principalmente aqueles que usam escovas, né, tá certo? Por exemplo, aqui nessa figura 3.2 nós estamos mostrando a parte frontal de um motor DC sem escova, né? Porque a escova ela é um problema, ela tem a escova, tem os comutadores, né? Que são peças móveis no motor e que desgastam muito e dá muita manutenção, tá? Então esse daqui é um exemplo de um motor de corrente contínua sem escovas, tá? Ainda sobre o motor de corrente contínua, esses motores operam utilizando corrente contínua, lógico, como a gente falou, né? Que permite um controle mais simples de velocidade, né? E do torque, características essenciais para a performance do veículo elétrico. É muito mais eficiente o controle de corrente alternada, de corrente contínua no motor corrente contínua, do que no de corrente alternada. Os sistemas de controle são diferentes. É mais fácil controlar a corrente contínua, tá? Uma das vantagens principais desses motores é a capacidade de fornecer torque elevado desde o início. É sabido por nós que os motores de corrente contínua eles são mais robustos do que os correntes alternada e eles têm maior torque eles têm maior força, maior potência de torque do que os motores de indução, tá? Além disso, a construção dele é simples e a manutenção eu reparo, desde que eles sejam sem escova, né? Quando se fala aqui que a construção dele é mais simples, está se referindo ao sem escova. O com escova nós sabemos que a construção é mais dificultosa, é mais complicada devido às peças móveis que ele tem, tá?
Existem duas variantes, né? Motores de escova, é aquele que eu falei, né? Que utiliza escova e comutadores. Esses comutadores, eles são umas estrias no eixo que vai passando e ele vai dando sinal, né? O sinal elétrico, né? São os comutadores. E os motores sem escovas, que é o nosso exemplo aqui, motor sem escova, que oferece maior eficiência e menor desgaste, lógico. Esse motor sem escova, ele tem suas desvantagens em termos de técnica de construção, mas ele oferece menos desgaste devido à ausência de escova, né? Todo mundo já viu escova, como é que elas funcionam, atritando no eixo e levando corrente, né? Para o rotor. Esses motores, esse tipo de motor, tanto com escova como sem escova, eles serão vistos adiante ainda no nosso trabalho, tá? Ainda continuando nos motores de corrente contínua, porque a nossa intenção é terminar esse vídeo com motor de corrente contínua e no próximo vídeo a gente continuar com os motores de corrente alternada usados em veículos elétricos, tá? Pois bem, esses motores são frequentemente utilizados em conjunto com controladores eletrônicos, é aquilo que eu falei, né, que ajustam a corrente e a tensão, otimizando o desempenho do veículo. Quando você ajusta a corrente e a tensão, você está ajustando o quê? Potência, né? Corrente e tensão da potência. Então você, quando está ajustando a corrente e a tensão, você está ajustando a potência, que por sua vez é função do torque, ou seja, o torque, né, que é o torque, a potência é torque vezes velocidade angular vezes velocidade rotativa. Então no motor, numa máquina rotativa, o torque, a potência, ela é o torque vezes a rotação, né, a rotação angular do motor, tá certo? Então se você controla a corrente e a tensão, você está controlando a potência. Se você controla a potência, você está controlando o torque, tá? Então essa seria a explicação, tá? Essa combinação, né, de corrente e tensão, esse controle, resulta em uma experiência de condução suave, né, e responsiva. Responsiva significa boa resposta, tá? Isso é fundamental para a aceitação crescente dos veículos elétricos e híbridos, né? O sistema automotivo, ele só vai ser aceito quando houver muito desenvolvimento dentro do veículo, né, como também na parte, como eu falei no vídeo anterior, na parte de estação de carregamento e de autonomia dos veículos elétricos, tá? Então nós terminamos esse nosso vídeo, esse 3.1 aqui, iniciando os componentes, né, começando pelo motor elétrico. Trouxemos algumas informações iniciais e no próximo vídeo, né, a gente tenta falar mais sobre esses motores, tá? Vamos iniciar com os motores corrente alternada, tá certo? É muito importante a sua participação, espero que você dê o seu like se gostar, se não gostar não tem problema, tá? Mas eu gostaria de sua inscrição, sua participação, para estimular a gente para continuar, tá? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!